Na segunda metade do século XIX, a Alemanha e os Estados Unidos eram as duas grandes potências econômicas que estavam a dar cartas, cada uma a seu jeito a desafiar o poder econômico que mandava na altura o Império Britânico. A Primeira Guerra Mundial mudou isso. A classe trabalhadora alemã, que se sentia mais educada, a mais sofisticada, a mais moderna, e em muitos aspectos era. A malta trabalhadora alemã que via o século XX como a nova era em que ia mesmo chegar ao seu auge. Eram famílias da classe trabalhadora alemã que tinham prosperado o suficiente no século XIX para ter poupanças reais. Os alemães eram e são um povo muito frugal. Eles realmente sentiam que estavam prestes a ser o grande império alemão. Já tinham sacado umas colônias em África e noutros cantos nessa altura. Então, estavam a competir globalmente com países como a Inglaterra e a França, que já o faziam há mais tempo. Tudo foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Ninguém tinha preparado a malta trabalhadora alemã para a possibilidade, quanto mais para a real, de que iam entrar numa guerra e levar na pá. E nesses anos, a partir do momento em que a derrota se tornou clara, 1917 e 1918, nos anos que se seguiram, a classe trabalhadora alemã sofreu o que só pode ser chamada de trauma. E claro, estou a fazer isto porque vou mostrar-vos que os Estados Unidos não são assim tão diferentes. Mas de volta à Alemanha, o que aconteceu? Eles perderam a guerra. Mais do que isso, foram forçados a pagar reparações, multas punitivas enormes depois da guerra, que tiveram de pagar durante anos aos países que os tinham derrotado, sobretudo a Grã-Bretanha e a França. A Grã-Bretanha e a França tinham pedido emprestado aos Estados Unidos para lutar na guerra. Então usaram as reparações que a Alemanha lhes deu para pagar os seus empréstimos aos Estados Unidos. Assim, os EUA, a malta da Europa Ocidental, todos viveram, em grande parte, a pala dos alemães que bancaram as reparações. Em parte porque isso levou a Alemanha à falência, eles sofreram uma inflação. A pior inflação que qualquer economia industrializada moderna enfrentou nos últimos séculos. Durante o ano de 1923, a moeda alemã passou de cerca de 6 ou 7 para $1 americano para 1.000 milhões por $1 americano. Os alemães pegavam o seu salário num saco, notas de papel num saco na pausa do almoço, corriam para casa, davam a alguém da família que corria para a loja para gastar esse dinheiro. Porque se não o gastasses imediatamente ao fim do dia, já não valeria nada. Os preços duplicavam a cada 45 minutos. Os americanos não fazem ideia do que tal coisa pode ser, mas estou a falar de algo literalmente um século atrás. Isto não é história antiga, mas o que fez foi aniquilar as poupanças da classe trabalhadora alemã. Num ano, tudo se foi. Podias ter poupado durante 50 anos ao longo de 3 gerações, e o que tinhas poupado agora era suficiente para comprar talvez 1/4 de quilo de manteiga. Isso foi em 1923. Alguns anos depois, 6 anos depois, a Grande Depressão atingiu. O colapso do capitalismo global, 1929, e o que não tinha sido destruído pela guerra e pela inflação foi completamente destruído pela depressão, que atirou milhões de alemães para o desemprego. Era demais para qualquer classe trabalhadora suportar, tudo destruído. As tuas poupanças, o teu emprego, o teu rendimento, a tua comunidade, as tuas esperanças, o teu futuro, tudo. E isso criou um desespero. A diferença era que eles não perderam a Primeira Guerra Mundial, então continuou. E não perderam a Segunda Guerra Mundial. E, de facto, após a Segunda Guerra Mundial, a classe trabalhadora americana desfrutou de uma situação que nenhuma classe trabalhadora tinha tido antes. Um nível de vida elevado e crescente e salários elevados e crescentes. A classe trabalhadora americana, como os alemães antes deles, pensava que isto nunca acabaria, pensava que duraria para sempre, pensava que eram os Estados Unidos especiais, a exceção onde o empreendedorismo teria sucesso e os salários aumentariam.
E então veio 1970. E nos anos 70, tudo isso chegou ao fim. Não foi a guerra como tinha sido para a classe trabalhadora alemã, mas foi algo igualmente mau. Três coisas aconteceram nos anos 70 e 80 que mudaram tudo. Em primeiro lugar, uma revolução tecnológica. O computador, depois o robô, depois a inteligência artificial, a eliminar milhões de empregos. E onde? Dos trabalhadores industriais masculinos brancos mais bem pagos, aqueles que tinham sindicatos fortes. Em segundo lugar, muitos desses empregos que não desapareceram com a automação foram realocados para a China, para o Brasil, para a Índia. Milhões de empregos perdidos devido à realocação, porque as empresas podiam obter mais lucros produzindo com trabalhadores de salários mais baixos lá, então foram para lá. Podiam obter mais lucros servindo os grandes mercados lá, que cresciam mais rapidamente do que o americano naquela época. E, finalmente, os imigrantes que vieram desesperados devido às mudanças nas suas sociedades, procurando empregos, dispostos a trabalhar em condições mais precárias e com salários mais baixos do que os americanos estavam habituados. Um golpe triplo: automação, realocação e imigração. E para os trabalhadores americanos brancos, bem pagos, masculinos, sindicalizados na manufatura, foi um trauma tão devastador quanto o sofrido pela classe trabalhadora alemã de 1908 a 1909. E o problema nos Estados Unidos foi como o que aconteceu na Alemanha. Os dois partidos políticos eram inúteis. O Partido Republicano foi um defensor da automação, da realocação e da imigração, assim como o Partido Democrata. Eles tinham sido capturados pelas grandes empresas que queriam substituir trabalhadores por máquinas porque era lucrativo, que queriam mover empregos para fora do país porque era lucrativo, que queriam contratar imigrantes com baixos salários porque era lucrativo, e que fizeram tudo isso e garantiram que os dois partidos políticos que eles financiavam não se interpusessem no caminho. Nós aplaudimos a globalização. Nós aplaudimos todos os engenheiros que promovemos e aos quais cobrimos de elogios, dinheiro e oportunidades. Enquanto isso, as condições da massa de americanos se deterioraram, particularmente, novamente, os trabalhadores manufatureiros sindicalizados, homens brancos. Não apenas eles, mas principalmente eles. Eles se voltaram para os dois partidos políticos e não obtiveram nada. Enquanto isso, após longo sofrimento, grupos oprimidos nos Estados Unidos, mulheres que eram cidadãs de segunda classe economicamente, com certeza, pessoas negras e pardas, o mesmo, estavam lutando para ter seu lugar nos Estados Unidos e estavam fazendo barulho suficiente para que os partidos políticos lhes dessem alguma atenção. Não os ajudou muito. Não os ajudou muito rapidamente, mas os ajudou um pouco e com muito simbolismo. E sabe o que isso assustou o homem branco desempregado que começou a sentir? Não vale a pena ser ajudado, mas essas outras pessoas sim. E quando essa situação surgiu, sempre haveria neste país, como em outros lugares, demagogos, oportunistas políticos que viram nesta tensão emergente uma oportunidade. Digam à classe trabalhadora que seus inimigos são aquelas pessoas negras e pardas, as mulheres também, as que estão progredindo. Eles estão tomando seus empregos, porque os republicanos e os democratas, um alto, outro suavemente, diriam tais coisas. Eles as diriam porque nenhum deles tem a coragem de atacar as empresas cuja estratégia de maximização de lucros está por trás de tudo isso. As empresas escolheram ir para a China. Ninguém apontou uma arma para o rosto delas. As empresas escolheram se livrar de empregos por tecnologia. Ninguém apontou uma arma para a cabeça delas. As empresas procuraram oportunidades para prolar imigrantes pagando-lhes menos. Mas funcionou. Os demagogos surgiram. Na Alemanha, o demagogo foi Adolf Hitler. Ele disse ao povo alemão: vocês têm dois inimigos, os judeus e os estrangeiros. O senhor Trump surgiu e nos disse: imigrantes e estrangeiros, muito similar. Ele usou a raiva, o sofrimento genuíno dos trabalhadores manufatureiros, homens brancos contra mulheres, negros e pardos, facilmente com a história americana. Hitler achou fácil voltar os alemães contra os estrangeiros e judeus também,
porque isso existia há muito tempo, o antissemitismo na Alemanha, como em outras partes da Europa. Observe as semelhanças. Eventualmente, a hostilidade, que foi inicialmente uma forma de avançar politicamente, essa antipatia aos judeus ficou tão histérica por parte de pessoas como Hitler, que ele literalmente exterminou milhões de pessoas em fornos. O senhor Trump ainda não chegou lá, mas ele empoderou o equivalente a tropas de assalto. Era assim que eram chamados na Alemanha. O pessoal do ICE, as pessoas que tratam os imigrantes de uma forma inacreditavelmente insensível, rostos cobertos, sem ideias, agindo como se tivessem autoridade para intimidar, para ferir, para exportar, para deportar, sem o devido processo legal. Isso é o que a SS de Hitler também fazia. Foi o que a Gestapo fez também. Você está preso à sua própria loucura ideológica. Como tentei argumentar aqui e como muitos outros o fizeram, os problemas da economia americana têm muito pouco a ver com a imigração. São muito poucos, são muito pobres. Eles não poderiam, de forma alguma, explicar as dificuldades dos trabalhadores manufatureiros homens brancos neste país. Assim como os judeus não tiveram muito a ver com a crise da classe trabalhadora da Alemanha. É preciso uma pessoa extraordinariamente, como direi, com uma relação muito ambígua com a verdade para começar a bagunçar, para usar a miséria das pessoas para se virar contra outras pessoas e também as tornar miseráveis. Não estamos nisso, ainda não somos fascistas, mas demos muitos passos nessa direção, porque temos muitas das qualidades de uma economia difícil nos empurrando para lá. E nenhum líder, nenhum democrata e nenhum republicano capaz ou disposto a se levantar e dizer o que tenho dito. Nada do que estou dizendo aqui é segredo. Tudo está disponível nos livros de história. Foi lá que aprendi também. E por que isso? Porque a esquerda era bem organizada na Alemanha e mal organizada aqui. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois do grande New Deal, a comunidade empresarial e a direita na América trabalharam para destruir as organizações da esquerda americana. Um comunista, dois partidos socialistas e o CIO, o Congresso de Organizações Industriais, a maior campanha sindical da história americana. Nunca tivemos algo assim antes, nunca mais tivemos um. Todas essas organizações foram destruídas depois de 1945. Há pessoas presas, há pessoas perseguidas para fora do país, há pessoas perseguidas para fora de seus empregos. Se você se chamasse de comunista ou socialista, poderia dar adeus ao seu emprego e pior. O CIO representava quase um terço da classe trabalhadora americana. Hoje, representa um décimo. Tudo foi feito para desmantelar essas organizações e assim estamos indefesos contra o Sr. Trump, não é? Ele ainda não precisa implantar o fascismo completo. Então ainda não o temos. Mas se você quiser ver o seu início, note que as pessoas do ICE parecem ter o direito de usar máscaras para que você não as identifique, de negar seus nomes quando você os pede, de se comportar de uma maneira que não permitimos que nenhuma outra polícia se comporte. Temos uma polícia especial, foi o que Hitler fez também. Ainda não chegamos lá, mas as condições que nos trouxeram a este ponto são muito semelhantes. No final, o Sr. Hitler foi tão longe na exterminação de judeus para produzir um horror em todo o mundo que acabou por desfazer o Sr. Hitler. Da mesma forma, seu ódio a estrangeiros o levou a acreditar que o exército alemão poderia atravessar a Polônia, a Rússia e a Tchecoslováquia e todos esses outros lugares, e ele tentou e foi derrotado. Guerra e extermínio de bodes expiatórios estatais familiar. Estamos tentando exterminar nossa população imigrante. Estamos movendo nessa direção. A espetacular incapacidade do Sr. Trump de acabar com a guerra na Ucrânia, o que ele prometeu fazer, de acabar com a guerra dos líderes judeus de Israel contra os palestinos em Gaza. Isso não chegou ao fim, isso piorou. O Sr. Trump falou de guerras intermináveis, certo? Isso também foi uma característica do Sr. Hitler que o derrubou.
Acontece que o extermínio de um bode expiatório e o ataque a estrangeiros são muito fascistas, tendem a direções fascistas, mas também apontam para aquilo que, no final, põe fim ao fascismo. Em 1945, o Sr. Hitler desapareceu, seja por suicídio ou de alguma outra forma, nunca saberemos. Mas a experiência alemã com o fascismo acabou de 1933 a 1940 anos, poderia ter sido muito diferente. Tem sido muito diferente desde então. Os Estados Unidos continuarão no caminho em que estiveram para ter ainda mais semelhanças com o fascismo? Ainda não. Mas a analogia ganha mais relevância a cada mês que passa. Ontem, o chefe da China, Xi Jinping, anunciou que os 53 países da África poderão, a partir de agora, exportar tudo e qualquer coisa para a China com tarifa zero. Isso acontece na mesma semana em que os Estados Unidos lembram a todos que impusemos tarifas de 30%, 40% e 50% contra uma série de países africanos. Isso é grotesco. Fiz uma pequena pesquisa e descobri que a China tem feito mais negócios com a África do que os Estados Unidos nos últimos 15 anos. Isso não é algo que precise de uma abordagem diferente do que estamos fazendo. Estamos pegando um continente inteiro e ajudando-o a se mover em uma direção a qual politicamente e ideologicamente nos opomos ou somos diferentes. Este é um sinal de que estamos em um sistema econômico político em muito mau estado. Sou economista. A ideia de que o presidente poderia impor tarifas a todo mundo sozinho, sem qualquer ação de qualquer outro funcionário, é estupefaciente. Que tipo de ideia maluca é essa? Surge um presidente incomum, você vê o que estamos vendo agora. Os Estados Unidos estão se tornando, como muitas pesquisas já mostram. Se você perguntar às pessoas ao redor do mundo qual é o país mais assustador do mundo, eles nomeiam, somos nós que estamos fazendo coisas estranhas e irracionais. Eles não entendem. Houve uma aliança entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Isso também parece estar desaparecendo. Todos os principais políticos da Europa nos últimos 75 anos fizeram suas carreiras sendo pró-americanos. Se você não fosse considerado pró-americano como o próximo, sua carreira sofria, mais ou menos sofria. Então, a Europa é liderada por pessoas que são todas super verificadas para serem pró-americanas. O senhor Starmer na Inglaterra, o senhor Macron na França, o senhor Merz na Alemanha, senhor, e assim por diante. Mas eles me lembram agora do desenho animado que Anthony e eu vimos quando jovens. Há este personagem correndo para a beira do penhasco e ele está agora a vários metros além da borda do penhasco, olha para baixo e percebe que o penhasco não está mais lá. Ele correu para a beira e, ao perceber, olhando para baixo, que não há penhasco, ele cai e a história acaba. Os europeus são o palhaço. Eles estão correndo para a beira do penhasco. Eles estão olhando para baixo. O senhor Trump foi para outro lugar, eles foram deixados para lutar uma guerra que não podem vencer e impor a seu povo um nível de negação de programas sociais, os quais os europeus, tendo desfrutado de muito melhores do que temos aqui por décadas, não estão prestes a abrir mão. Você está olhando para os Estados Unidos com um número decrescente de aliados, enquanto seu adversário cresce. E aqui está uma estatística que deveria ser inscrita em todo o currículo de economia. Se você somar o PIB do grupo dos 7, Estados Unidos, Japão, Canadá, Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha, a grande e antiga potência econômica ocidental, chega a cerca de 28, 22% da produção global total. Se você fizer o mesmo cálculo, somar o PIB da China e seus aliados BRICS, é 35% da produção mundial. O bloco dominante na economia mundial não é o Ocidente. Não são os Estados Unidos. Todo país na Ásia, África, América Latina com um projeto em que gostariam de ajuda ou mercados de exportação que gostariam de expandir, etc., etc. Eles ainda enviam missões para Mesquita, para Londres e para Nova York e tudo isso. Mas assim que a missão é concluída lá, eles vão para Nova Delhi ou vão para, você sabe, a China. Eles vão para São Paulo e podem conseguir um acordo melhor lá. E estão fazendo esses acordos.
E os americanos continuam pensando que isso é um ato maligno. Não é uma ação maligna. É a lógica de um desenvolvimento econômico com o qual os Estados Unidos estão ou indispostos ou incapazes de lidar. Concordo com Anthony. Acho que o potencial deste país é enorme, tem sido e ainda é, mas estou vendo tudo isso se deteriorar, desaparecer, e eu adoraria, você sabe, não sei. Não quero ditar seu tópico, obviamente, mas este espetáculo de especialistas deportando um grande número de pessoas que estão trabalhando aqui, mas pagando os impostos, e estamos fazendo, o país se tornou grande porque conseguiu absorver imigrantes, conseguiu encontrar maneiras de dar a eles um lar decente, um emprego decente, renda, e então obter sua contribuição para a produção. Quando deportamos, mostramos que somos uma economia que não consegue mais fazer isso. É isso que mostramos. O resto é publicidade e isso não é sério. Para os Estados Unidos, neste ponto de sua história, atacar literalmente todos os governos do mundo, todas as economias do mundo, anunciando de repente, não por discussões, não por reuniões, não por conferências, que seus problemas e os problemas americanos poderiam ser melhor resolvidos se eles repensassem seu relacionamento. Não, não. Em vez disso, você será taxado. Uma tarifa é o nome de um imposto. Você vai ter cada um dos seus produtos, bens e serviços enviados para os Estados Unidos, de repente confrontados por ter que cobrar um preço mais alto nos Estados Unidos, porque quem compra os bens tem que pagar o imposto, o tio Sam chamado tarifa. Você não pode fazer isso nos Estados Unidos se for honesto, especialmente se for republicano. Porque se o Partido Republicano representa algo na América, representa nenhum imposto, impostos mais baixos, menos impostos, e o Sr. Trump puxa os impostos sobre os americanos quando impõe uma tarifa. Então você não pode ser honesto. Você não pode dizer nada sobre isso que seja verdade. Você tem que fazer de conta. E um exemplo muito rápido é a ilusão de que, por meio de uma tarifa, você vai mudar a decisão de localização de um número significativo de empresas. Isso não vai acontecer. E por razões que toda escola de negócios que eu conheço, e eu ensinei várias delas, ensinaria aos alunos, você não sabe se uma tarifa será duradoura ou de curta duração. O Sr. Trump deixou bem claro que, seja qual for a tarifa, você não sabe se ela estará lá na próxima semana, muito menos no próximo ano. Que a empresa vai gastar uma fortuna movendo a produção, vai carregando cadeias de suprimentos e todo o resto em algo tão frágil quanto a decisão de um governo temporário, para ter as tarifas alteradas. Não. Talvez mais, talvez não vá acontecer. E ele tem que dizer isso às pessoas, mas não o faz porque na América é sobre o que você anuncia que seu produto faz, não o que ele realmente é. A meu ver, o Sr. Musk resgatou o Sr. Trump venceu a eleição dando-lhe 2 a 300 milhões de dólares, que pelo menos é a soma que vejo com mais frequência do que qualquer outra soma que ele tenha dado. E isso, claro, é um presente extraordinário. Muito poucas pessoas poderiam ou fariam tal coisa. Assim, ele se estabelece imediatamente como o patrono número 1 da vida política. Concordo com Anthony. Os dois partidos estão constantemente bajulando o mesmo pequeno grupo de pessoas super ricas por este tipo de doação. Isso é exatamente verdade. E o Sr. Musk, sendo o mais rico deles, está em uma posição notável para brincar na política na medida em que achar divertido. Acho isso nojento. Acho que isso faz uma piada e outra boa sobre a democracia. Toda vez que ouço um líder em nosso país falar sobre preservar a democracia, continuo me perguntando sobre o que exatamente você está falando. Sabe, você mesmo é uma criatura da ausência desse tipo de democracia. Então não tenho muita esperança se o Sr. Musk financiar um partido. Estou assumindo que será um partido que será ainda mais seu porta-voz do que Trump foi capaz ou disposto a ser, e não vejo isso como a solução de qualquer problema. Não há nada que o Sr. Musk tenha dito que me sugira que ele entenda o problema, mesmo quando ele fala sobre a necessidade de lidar com a crescente dívida nacional, o problema do déficit, que, a meu ver, é um problema sério.
E acho que você sabe, algumas semanas atrás, os japoneses, por sua relutância em comprar os títulos, estavam deixando as pessoas saberem quão longe, ampla e profunda é a ansiedade sobre o financiamento sem fim desse poço sem fundo americano de dívida nacional. Estou extremamente ciente de como isso financiou nosso superávit de importações, financiou nossa economia e sabe, acho que o Anthony disse isso um pouco antes. Não travamos guerras desde o Vietnã. Não travamos guerras taxando o nosso povo, porque eles não os apoiariam. É preciso fazê-lo através de empréstimos para ter a ilusão de que, de alguma forma, se está a lutar a guerra sem que custe às pessoas o que, claro, custa. É apenas que se espalha, e agora não podemos mais fazer isso. As nossas dívidas nacionais, os juros sobre elas este ano estão muito próximos do orçamento de defesa e serão maiores que o orçamento de defesa dentro de 1 ou 2 anos, se o grande e belo projeto de lei for aprovado. A certa altura, como todos que estudaram este material sabem, a massa de pessoas vai perceber, esperançosamente com a nossa ajuda, que não lhes estão a ser dados o ensino, os cuidados de saúde ou o resto que desejam, porque o governo está a pegar nos nossos impostos e a dá-los aos ricos que emprestaram ao governo. Isso não é um arranjo político sustentável. Governos que, quando estão nessa posição, de qualquer forma, a minha esperança é que isso se torne cada vez mais evidente que o Sr. Trump, o Sr. Musk ou qualquer outra pessoa que entre em cena seja pressionado pelo fluxo dos acontecimentos a parar com a encenação publicitária e a começar a lidar de uma forma ou de outra com a realidade. Enquanto isso, o meu trabalho é explicar o máximo que puder a quem conseguir que me ouça o que está a acontecer aqui, porque, francamente, não sei mais o que fazer. Embora, se houver mais espetáculos de horror como o de Los Angeles, então também me encontrarão na rua. Posso assegurar-vos que se há alguma conclusão a que cheguei ao longo da minha vida, e não comecei com esta, é a conclusão de que os problemas da economia americana são muito mais profundos do que aquilo que me ensinaram a observar, e demorei muito tempo para perceber. E aqui está o que eu diria de forma muito simples. Temos de lidar com uma questão que temos tido medo. Essa é a palavra que uso, friso, medo de perguntar. Temos um sistema particular, uma forma de organizar a empresa. Fábrica, escritório, roupa, não importa. E isso é com um número relativamente pequeno de pessoas no topo. O proprietário, o inventor, os sócios que a fundaram, ou se for uma corporação, o conselho de administração no topo. Eles tomam todas as decisões econômicas cruciais. O que produzir, que tecnologia usar, onde realizar a produção e o que fazer com a receita líquida que esta empresa gera. A vasta maioria das pessoas em cada local de trabalho são empregados e são sistematicamente excluídos de tomar essas decisões. Se as pessoas que as tomam são responsáveis perante os acionistas, que não são as pessoas que lá trabalham. É um grupo completamente diferente. Esta dicotomia cria um nível de tensão, diferença, conflito e amargura, inveja e muitas outras coisas. Esse conjunto de problemas é a causa raiz das dificuldades e a saída é ter uma discussão honesta. É tudo que pessoas como eu pedem, uma discussão honesta. Esta forma tradicional de organizar uma empresa melhor, uma forma necessária, algo que toda empresa tem de demonstrar, ou poderá haver, e vou usar estas palavras propositadamente de forma provocadora, poderá haver um argumento para a democratização da empresa. Tornamos autoridades políticas responsáveis perante nós, pelo menos como eleitores, mas tornamos autoridades no mundo dos negócios anglos, responsáveis perante aqueles sobre quem as suas decisões exercem uma enorme influência, nomeadamente os empregados. Por que que os empregados não têm a mesma posição democrática na sua empresa que têm na comunidade onde residem em relação ao presidente da Câmara, ao senador ou ao presidente já agora?
Penso que podemos estar orgulhosos como americanos. Questionamos o sistema de educação, questionamos o nosso sistema médico, questionamos a instituição do casamento. Estamos entre os que questionam, que ousam perguntar, mas quando se trata de economia, não somos exemplares no que ousamos perguntar. Somos como ovelhas com um tabu e nunca se vai lá e simplesmente assume-se que o que temos é o que é necessário e também a melhor coisa que há. E construímos uma campanha que conseguiu reformar esses dois, incluindo até como emendas à Constituição dos EUA. As pessoas que reconhecem e são contra tudo isto, assim como eu, vão lutar contra nós a cada passo para impedir essas reformas. Sabemos disso porque já o têm feito e não vão parar só porque ganhamos, vão trabalhar para desfazer o que teremos alcançado se conseguirmos. Vejam, quando os meus alunos me pedem para dizer qual é a sua perspectiva sobre os últimos 75 anos da história econômica americana. Aqui está a minha resposta. A história econômica americana nos últimos 75 anos tem sido um esforço concertado, em grande parte bem-sucedido, para desfazer o New Deal. É o que temos. Porque no final do New Deal, os negócios, o golpe, a comunidade empresarial reuniram-se e tinham visto nos anos 30 algo que nunca mais queriam ver. Um presidente que fez exatamente o que o Anthony disse, que respondeu às pessoas do meio e da base, criando a segurança social, a compensação por desemprego, o primeiro salário mínimo e o primeiro programa de empregos do governo para 15 mil de desempregados e transformou a economia ao fazê-lo. E quem pagou por isso? Os ricos. As taxas de impostos subiram muito, e o que não obtiveram dos ricos, impostos, obtiveram deles através de empréstimos. Mas o importante foi que usaram para a massa de pessoas, para toda aquela educação e infraestrutura e todas as coisas que o Anthony bem destacou. Essas pessoas desfarão o que fazemos, a menos que essas pessoas não estejam em posição de ter e usar os lucros da empresa. E tirar-lhes isso exige a democratização da empresa de que estou a falar.